Olha, de volta aqui ao estúdio, a gente fala agora com o Rafael Soares, advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral pela PUC de Minas Gerais, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Rafael, seja bem-vindo, falando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Muito boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a toda a audiência do SBT News. É uma satisfação enorme poder colaborar aqui com vocês. Em essência, o que passou ali na CCJ do Senado, como os advogados eleitorais com quem o senhor já vem conversando desde essa aprovação, qual é a opinião aí, em sua maioria aí, entre a classe? Olha, Jesus, e público que nos assiste, eu posso falar por mim, né, e expressar a minha opinião, que é no sentido de que, apesar da motivação muito plausível, muito bem justificado e motivado, e não obstante o fim da reeleição, as emendas que foram propostas, que foram colocadas em votação e aprovadas, que, que se justifica em torno de uma eficiência, esse discurso me parece que vem com a roupagem aí que tem uma intenção por trás do legislador, mas me parece que os senadores eles não levaram em consideração que, ao unificar essas eleições em torno de uma mesma data, Estado, município, governo federal, deputados, enfim, me parece que vai ter um prejuízo, uma consequência muito gravosa para os municípios. E aí eu não estou nem discutindo a questão da reeleição, porque se a gente for falar o fim da reeleição, tudo bem, isso já é um assunto que já vem sendo debatido há muitos e muitos anos, como o próprio senador Cajuru ponderou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já havia mencionado, se manifestado a favor do fim da reeleição. Esse não é o ponto, porque ainda que não possa haver a reeleição, mas os partidos vão permanecer, as bases ideológicas vão permanecer e as pautas vão permanecer firmes. Então, não me parece ser esse o contexto da renovação em si. Renovação essa que também me parece que vai ficar um pouco prejudicada com a unificação das datas das eleições. Eu não vou conseguir ter justamente essa oxigenação política, essa oxigenação de ideias e sim de pessoas, vai ficar um pouco prejudicada ao meu sentir. O que seria o problema, um possível problema de se unificar essas eleições? Do ponto de vista prático, de despesas, de transtornos para a sociedade, para a justiça eleitoral? Qual é o grande problema na avaliação do senhor? Olha, eu gosto sempre de partir da premissa que nós vivemos nos municípios, né? Então, do ponto de vista da organização político-administrativa do Brasil, essa alteração na prática me parece que vai se mostrar um grande golpe à autonomia dos municípios e também no federalismo brasileiro, porque na ponta, onde a gente está aqui nos municípios, o cidadão que vai sofrer, já que são os municípios que vão administrar essas questões mais próximas ali do cidadão, né, do dia a dia. E quando há eleições para todos os cargos de forma simultânea ali no período de 5 anos, até mesmo não levando em consideração essa questão da transição, porque se for levar em consideração a transição, vão ter prefeitos ali que vão ter o seu mandato estendido e também me parece ser uma regra também muito diferenciada, que pode também, de certa forma, até prejudicar o dia a dia dos municípios. Mas se centralizando o foco nas eleições de uma maneira unificada, as eleições municipais vão ficar lá para segundo, terceiro plano, até mesmo, de certa forma, vão ficar renegadas e sem a menor influência, porque o foco vai ser nas eleições federais. E aí, do ponto de vista democrático também, coincidindo essas datas, me parece que vai dificultar, como eu mencionei anteriormente, essa renovação das lideranças, a oxigenação da política, porque os candidatos ali vão ter que definir os cargos que vão ser disputados e não vão poder concorrer a cargos como ocorre atualmente, né? O cara sai para vereador, depois, nas eleições seguintes, ele pode ser candidato a deputado federal, estadual, enfim.
Qual foi a justificativa quando colocaram o mandato de senador de 8 anos? E o que você acha de reduzir para 5 anos? Colocar ali todo mundo com mandato de 5 anos, deputado federal e senador também. Como o próprio senador Cajuru pontuou, ele, na sua justificativa lá da ocasião da proposta, inicialmente de 10 anos, ele entendia que o mandato de 10 anos ele seria suficiente para promover ali as suas ações e as suas articulações. Ao reduzir para 5 anos, ele traz ali num pé de igualdade, como até foi debatido hoje mais cedo na CCJ, né? Sim, acho que, se eu não me engano, o senador Sérgio Moro mencionou 5 anos parece pouco, 10 anos parece muito, mas esse meio termo seria no sentido de equacionar, mas nem tanto, Jesus, a questão do prazo, mas o que a mim me incomoda é a questão, sim, da unificação dessas eleições. A questão do período do mandato, isso pode ser perfeitamente discutido, mas a unificação parece que, para mim, vai apresentar um desdobramento prático muito mais nocivo do que tem sido debatido. Tá. Por que isso está tão em alta, essa questão do fim da reeleição? Qual é o pano de fundo dessa história? Como vocês avaliam aí como assuntos acessórios que podem ter potencializado essa discussão para além das discussões jurídicas, acadêmicas, científicas e eleitorais? A questão do fim da reeleição é justamente para tirar, ou numa tentativa ainda que teórica, de retirar esse caráter da pessoalidade e da perpetuação do poder. Essa, sim, me parece até, a gente tem algumas regras na nossa própria Constituição que estabelece algumas inelegibilidades no que diz respeito à continuidade do mesmo grupo familiar no poder, né, com essas vedações aos registros de candidatura, nesse sentido da não perpetuação no poder. Isso sim me parece sim salutar, e eu acredito que vai ser nesse sentido que foi a proposta legislativa do senador Cajuru. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.